gente sabe que nesse mesmo segundo vocês poderiam estar em pelo menos umas 5, 6 eventos diferentes, né? E vocês escolheram estar aqui com a gente. Então, é sempre uma alegria muito grande revê-los. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam super bem-vindos. Eu sou Isabel Marques, eu sou diretora do Caleidos Companhia de Dança. E hoje a gente está entrando para a terceira sala de visita com Wesley Lins, que faz parte do projeto Capital Social, que é um projeto que recebeu apoio do 27º edital do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Então, é sempre muito bom, eu sempre falo, a gente sempre brinca, né, com um título tão grande, né, 27º edital da... Mas eu falo isso com muito prazer, que muito bom saber que a nossa cidade ainda tem programas de fomento à dança, e melhor ainda que a gente está podendo usufruir deles com vocês. Queria apresentar o Fábio Brasil, que é diretor aqui do Caleidos também, que a gente conhece. Bem-vindos a todos, bem-vindos, bem-vindas. A Bruna Mondek, artista docente do Caleidos. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Ricardo Mesquita. E a Nicole, que eu não estou vendo, não sei se ela caiu. A Nicole caiu. Então, gente, tá bom, Nicole já está. Ela aqui também com a gente, que muitos de vocês também conhecem, né? E estava falando que essa é a nossa terceira sala de visita, nós vamos todo esse semestre ter 4 momentos, né? Estamos entrando aqui com Wesley Lins. E, então, Wesley, é um prazer imenso mesmo estar aqui com você. O Wesley foi professora da nossa filha quando ela tinha 5 anos, e foi professora, assim, me marcou muito, viu, Wesley, quando a gente chegava 1 hora atrasado, chegava 1h30 atrasado, desculpa, Wesley, um dia a gente chegou 2 horas atrasado, e você virou para a gente e falou assim, calma, tempo de artista é outro tempo, não é? Eu nem sei se você se lembra disso, mas marcou profundamente as nossas histórias, as nossas relações com o tempo. Foi terapêutico, Wesley, foi terapêutico. E a gente já gostava de você, a gente começou a gostar ainda mais, assim, que bom que tem gente que entende como é que é esse tempo diferente, né? E depois disso nós nos tornamos muito amigos, né, Wesley? E é a primeira vez agora que a gente está podendo trabalhar um pouco junto também. Pois é. Então, eu queria te dar essas boas-vindas. Ao longo da sua fala, você vai contar um pouquinho mais do seu percurso profissional, mas sabe que você é um querido aqui dentro de casa, e a gente sabe que assim, admira demais o seu trabalho, a pessoa que você é. Então, vai ser um prazer imenso te ouvir hoje e estar com você no sábado também. Seja muito bem-vindo, passo a palavra. Obrigado, gente, todas, todos. Que grande responsabilidade estar aqui, né? Primeiro, por estar com tantos avatares conectados e reais, né? E com suas vidas, com seus tempos. E também para poder falar de um tema que me atravessa toda a minha história, poder compartilhar. Fiquem à vontade para dizerem ao longo dessa nossa roda de conversa, né? Eu fiz algumas escolhas para a gente falar sobre o teatro do oprimido. Imagino que aqui nós temos professoras, pessoas que trabalham com o teatro do oprimido, que conhecem o arsenal do teatro do oprimido. Então, bem-vindas, bem-vindos e companheiras que conhecem esse arsenal, que sentem isso no corpo. Acho que o primeiro desafio que a gente tem aqui é de entender o teatro do oprimido por um lugar onde o Boal não nos sugere entender o teatro do oprimido, né? A sugestão que o Augusto Boal faz para entender o teatro do oprimido é pela prática, né? Você entende o teatro do oprimido fazendo o teatro do oprimido, você entende o teatro do oprimido experimentando no conflito do corpo entre espectadores, espectadores, artistas, e na solução de um problema público, de um problema social. Então, eu falei, nossa, que difícil o que propor, né, no teatro do oprimido, onde o corpo e o conflito é prioritário nesse processo. Mas aí acho que a gente também não perde a oportunidade aqui de falar sobre a teoria do Augusto Boal, sobre os caminhos que o Boal percorreu para pensar no arsenal do teatro do oprimido. Eu fiz uma apresentação que eu acho que vai me ajudar a conduzir também essas questões, bem professor, porque eu sou professor, né? Que começa por aí, Isabel, junto com a Ana, com o Fábio. Essa família foi a família que me ensinou a docência.
que me ensinou a aprender, que me ensinou a aprender a ensinar. Então, eu atuei muitos anos com a educação infantil e agora eu trabalho na gestão de políticas públicas. Na verdade, eu trabalho na formação de gestores educacionais, gestores escolares em políticas públicas. E aí eu queria dizer um pouco para vocês dessa trajetória, de como que foi esse processo. Capital Social foi um convite muito especial, porque tem esse histórico da nossa convivência, né? Esse desenho aqui é um desenho que eu guardo há alguns anos dentro dos meus registros e documentos. É uma foto, é um desenho da Ana, né? Que me fez, que me presenteou durante um ano de experiência pedagógica, de trabalho com educação infantil. Então, o Capital Social vem um pouco nesse sentido de trazer pessoas, né, os meninos aí também, a companhia etc, o Marcelo, temos outra sala de visita, uma experiência muito rica, muito incrível. Vai ser difícil sustentar isso, jogaram a peteca alta demais, agora vamos tentar não deixar ela cair nessa conversa. O Capital Social vem um pouco para nos convidar a falar sobre essas experiências, né? Como que a minha atuação docente como professor vem sido tratada a partir das teorias do teatro do oprimido e do exercício e da prática do teatro do oprimido. Então, gosto muito desse nome, Capital Social, que é o que temos, né? A própria introdução dele é bastante provocativa para pensar sobre capital social, sobre capital humano, sobre direitos humanos. A gente tem aí um trabalho. Hoje eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre as memórias do filho do padeiro, o Teatro D, né? Eu já falo porque o Teatro do Oprimido, o Augusto Boal, ele é filho de padeiro, né? Então ele faz essa primeira autobiografia sobre ele, sobre a experiência dele com o Teatro do Oprimido, com esse título, Memórias do Filho de Padeiro, do Padeiro. Depois eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre as dimensões políticas no Teatro do Oprimido, que é um pouco por onde eu vou percorrendo esses estudos e esses exercícios com o teatro, que é pensar, né? Acho que a gente precisa partir de um pressuposto inicial, que o Teatro do Oprimido ele está para a política, né? Ele usa o arsenal da estética do teatro, ele faz uso dos jogos teatrais, né? O Augusto Boal ele é um teatrólogo, mas, ao mesmo tempo, ele pretende resolver o problema social, pensar no teatro como uma arma e uma ferramenta para a solução dos problemas sociais, com foco na opressão e no oprimido, no opressor e no oprimido, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, eu queria trazer alguns trechos que falem sobre a estética do oprimido, sobre o teatro do oprimido e outras poéticas políticas, e um pouquinho sobre os jogos para atores e não atores, que é um material também do arsenal de jogos do teatro do oprimido que o Boal deixa registrado e documentado para todas e todos que queiram conhecer e exercitar na sua vida social e na sua vida pública esses jogos. E, por fim, eu queria que a gente abrisse uma roda de conversas, de perguntas, né? A gente ouvir também as pessoas que têm essas experiências e que queiram compartilhar conosco. Então, Augusto Boal, Hamlet e o Filho do Padeiro, Memórias Imaginadas. Ele nasce em 1931, né? E o pai dele vem para o Brasil de Portugal, fugindo de uma série de situações em que a Europa a atravessava. Então, vem aí o Filho do Padeiro, se instala no Rio de Janeiro, em um bairro chamado Secos e Molhados, e o Boal se torna um menino de classe média carioca pelo fato do seu pai ser dono de uma padaria e de um comércio em um bairro no Rio de Janeiro, né? Então nasce o Filho do Padeiro e junto com esse nascimento nasce também o teatro com Boal, né? Como ele vai fazendo a sua construção como nessa experiência, partindo da infância. Eu acho que isso é algo que me marca muito. Então, eu vou ler alguns trechos e a gente vai poder pensar sobre isso, tá? Vamos lá. Chibuco era o máximo. Corria, dava cambalhotas. Raríssimo em caprinos. E pulava corda, único. Sem destreza, é verdade, mas pulava. Chibuco foi meu primeiro ator. Fez de mim verdadeiro diretor teatral. Eu era autoritário, como são os diretores imaturos. Com ele, comecei minha carreira teatral. Eu dirigia espetáculos caprinos sem jamais consultar o meu elenco.
Só mais tarde aprendi as alegrias do trabalho em equipe. Esse foi a primeira experiência do Boal com o teatro, né? Ele se percebe um apaixonado pela estética, pelo teatro, a partir dessa experiência com o Chiboco. E aí ele também relata como foi a experiência dele com a perspectiva política, né? O que na infância o fez pensar sobre a política, sobre o mundo, sobre a sociedade. E ele faz essa narrativa. A professora de aritmética trouxe o irmão mais velho à escola, fardado, subtenente do exército. Dona Edith contou o esforço dos pais em realizar os sonhos militares do filho, cantou seus sucessos no quartel de cavalaria, já que não tinha tido a felicidade de ser sorteado para defender a pátria na Itália, cuidava da bosta dos cavalos. E ele se depara com a estrutura política do país onde ele vivia, além de perceber isso nas relações de poder que existia dentro do próprio comércio do pai, por exemplo, né? Quando ele tinha, quando o pai dele permitia que só um pudesse comer pão com sardinha. O dia em que Boal percebeu que ele também era o único, fora o pai, que podia dar a mesma autorização, ele teve medo do poder. Nesse processo, pouco depois, decidi assistir às aulas de um curso promovido pelo Serviço Nacional de Teatro. A decisão estava tomada. Aos 22 anos, após a conclusão do curso de Química, embarca para os Estados Unidos em 1953 e passa a frequentar o curso de dramaturgia ministrado por John Gassner, experiência crucial na sua formação. Antes de falar desse momento dos Estados Unidos, eu vou falar desse momento, né? O Boal vai para os Estados Unidos, ele entra em Química no Rio de Janeiro, e depois desses anos de experiência, ele é convidado para estudar teatro e dramaturgia nos Estados Unidos e entra num país, na década de 50, onde vivíamos aí o pós-guerra, a Guerra Fria, e um importante movimento que também acontecia no país, que era a redemocratização dos Estados Unidos, né? As teorias de pensar a democracia, de pensar a democratização, de sustentar o império por outras perspectivas em um pós-guerra, né, se saindo com a ideia de vitorioso, ele entra nessa universidade, vai embora para os Estados Unidos, fica 3 anos nos Estados Unidos, pelo menos, e com esse arsenal de repensar, né, ele estuda, e lá ele se depara com Brecht, lá ele se depara com uma série de outros autores das artes e das políticas, né, também um lugar onde ele atua muito, e volta para o Brasil. Ele volta para o Brasil, ele aceita o convite de Sábato Magaldi para dirigir o Teatro de Arena em São Paulo. Ali ele conheceria Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo Viana Filho. Então, o Boal, nesse retorno, ele entra no Teatro de Arena, convidado para ser um dos diretores, para compor esse cenário, e traz um arsenal, e acho que uma principal contribuição que o Augusto Boal traz para o cenário das artes e do teatro é construir com um grupo de artistas da época problemas sociais que fossem efetivamente brasileiros, né? A gente tinha um teatro épico que ele também faz, ele também adentra nesse movimento, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas ele faz essa relação de que o teatro já não deveria ser mais a representação da vida europeia e da vida que era fora do Brasil. Então, ele começa a constituir, com o Gianfrancesco Guarnieri e com o Oduvaldo Viana, um repertório, um arsenal do trabalho do artista, aqui principalmente em São Paulo, desse artista que traz para o palco o problema do Brasil, o problema social, como é que a gente retrata esse processo como um todo. E aí ele faz o Teatro Opinião, eles começam a fazer um primeiro texto, uma primeira peça, né, chamada essa peça do Teatro Opinião, onde estreia também Maria Bethânia. Esse momento aqui é um momento bastante emblemático também, porque aqui eu também me deparo muito com essa educação, né, com esse processo de educação infantil. Como é que eu conheço o Teatro do Oprimido? Eu sou do Jardim Romano, sou do Itaim Paulista, acho que eu queria ter falado isso antes, acabei indo direto para as outras coisas.
e eu sou desse lugar, né? Eu fiz parte aos 14, entre 14 e 15 anos, de uma comunidade eclesial de base, isso em 1980 e 90, né? As comunidades eclesiais de base chegam em São Paulo e nas periferias na década de 70, na década de 80, vão perdendo forças na década de 90. Mas eu conheci nessa periferia, nesse extremo leste de São Paulo, um teatrólogo, um brincante do teatro, um artista, um ator, em que fazia parte dos movimentos de ocupação daquele território e que trabalhava com o teatro do oprimido, né? Então, só que como nós não tínhamos espaços para trabalhar, e ele com desejo de produzir teatro, de pensar teatro, de trabalhar com o teatro, ele começa a estabelecer um trabalho muito interessante dentro de uma igreja católica, que era onde se tinha salões, né, onde podia sentar no chão, deitar no chão, arrastar a cadeira, tirar a cadeira, e ao mesmo tempo ele não podia nos dizer que aquilo se tratava de teatro do oprimido, porque seria muito subversivo se a gente entendesse do que se tratava. Então era importante esconder o que tinha por trás daqueles espetáculos, daquelas peças que nós criávamos, que nos apresentávamos dentro dessas igrejas eclesial de base, que tratavam dos temas sociais, efetivamente, né? Nós representávamos isso. Então, eu me deparo com esse teatro do oprimido nesse processo, nessa infância. E aí eu sigo essa trajetória com outros projetos que no sábado a gente conversará um pouco sobre eles. Voltando desse meu acesso, né, dessa minha relação com o teatro do oprimido na adolescência, que é o que me ajuda a projetar a vida, é o que me ajuda a projetar o mundo, e por isso o Augusto Boal faz tanto sentido no país e no Brasil, né, o teatro que nasce no Brasil. Eu queria compartilhar, que a gente pudesse ver junto um trecho desse espetáculo do Teatro Opinião, para a gente entender de que tempo histórico também que nós estamos falando e pensar, né? Em 1950, mais de 2 milhões de nordestinos viviam fora dos estados natais. Essa fronteira pode do Ceará e do Rio. 3% de Piauí. 15% da Bahia. 17% de São Paulo. Pega o papai e come. Perguntei à natureza e ela não me respondeu, não. Se não é seca e enchente, fazendo daquela gente bravo, forte ou robusto, tem que estender a mão. Em 1950, 10% da população do Piauí viviam fora de sua terra natal. 13% do Ceará, 15% da Bahia
e 17% de Alagoas. Problemas, fome e, enquanto isso, um colar com 40 pedras marinhas brasileiras era dado à Rainha Elizabeth. O texto do Teatro Opinião, ele traz, de fato, nesse momento histórico, para o centro do debate do teatro brasileiro, o problema social do Brasil. De que problemas nós estamos falando, de que população é essa? A saída, a ida e a vinda dessas populações emigrantes fugindo da década de 70, da seca do Agreste, né, para a construção de outros territórios em São Paulo e espalhados pelo Brasil, né, aqui nesse sentido ele fala, minha família faz parte desses 17% de Alagoas, se constituem aqui nessas situações. E, então ele traz para esse cenário essa importância. Em algum momento, Tititi, a Maria Bethânia, ela nasce dentro desse espetáculo real, eu acho que nessa época ela tinha 16 anos de idade. Na verdade, essa parte do espetáculo era feita por Nara Leão. No próximo à estreia, Nara Leão adoece e não sei se era o Guarnieri, esteve em Salvador, esteve no Recôncavo Baiano, viu uma garota de 16 anos fazer uma canção, conseguiu esse contato e ligou para a casa de Dona Canô, perguntando, olha, eu sou do Teatro de Arena de São Paulo e a gente queria falar com Maria Bethânia. Todo mundo desacreditou, imagina a Bethânia substituir Nara Leão no palco, no Teatro Arena de São Paulo, isso é trote. E não aceitam essa ligação, com insistência consegue. Caetano Veloso vem com Maria Bethânia para São Paulo, acompanhando ela como atriz, porque ela era uma menina menor de idade. Eles fazem o texto, o espetáculo, além de perseguido por uma ditadura militar, a gente está falando de um contexto ditatorial profundo no Brasil, né, instaurado como política nacional, e aí ela estreia, faz esse encontra com esses artistas, faz esse espetáculo e antes volta para a Bahia e depois o próprio Teatro de Arena faz o Arena Canta Zumbi e depois o Arena Canta Tiradentes. Eles não usam black tie, enfim, tem uma série de produções artísticas aí dessa época com essa temática. E ela fala, bom, eu volto, mas junto comigo eu preciso levar mais 3 estrelas. Então Maria Bethânia traz à tona e nos traz Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil e Maria Bethânia, né? Então é nesse enredo, nessa efervescência cultural, né? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, né? Recife e Pernambuco tem uma característica muito forte também, muito presente na construção do teatro do oprimido e onde o Boal pode fazer narrativas, inclusive, maravilhosas dessa conquista. Bom, eu trouxe alguns livros, porque eu fiquei entendendo que nós, enquanto professores, curiosos, né, essa coisa de que o teatro do oprimido se experimenta no real, no conflito, na solução do problema, ou como eu não queria perder essa oportunidade. Eu trouxe alguns livros que me marcam muito ao pensar o teatro do oprimido. O teatro do oprimido tem uma série de outras produções, porque o próprio Boal, ao longo da sua obra, pede e deseja que a gente construa o teatro do oprimido, que a gente ressignifique o teatro do oprimido, que a gente coloque as pautas da contemporaneidade nesse processo, né? Nessa vida do teatro do oprimido, né? Ele enquanto arma de resistência, arma de elaboração política. Ele finaliza o Estética do Oprimido em 2009, um ano antes da morte. Nesse livro, ele traz um pouco da afirmação da sua obra teórica, crítica e prática, então a gente consegue assistir e perceber essa relação da teoria da prática e da crítica, né? Traz a discussão sobre os valores éticos e solidários, né? de que o teatro do oprimido se baseia, que é com o objeto de intervir concretamente na realidade, de pensar, de fazer um teatro para a realidade social. Ele faz uma crítica muito contundente, né, ao meu ver, evidentemente, sobre o pensamento simbólico e o pensamento sensível, sobre o pensamento estético e a concreção artística, e depois também sobre as imagens do teatro do oprimido. Desse livro eu selecionei alguns trechos que talvez possam ajudar a gente a entender de que cenário é esse, né, o que esse autor está nos dizendo, né, como é que ele vai criando essa estética do oprimido. Então, a primeira delas que eu trouxe é: arte e estética são instrumentos de libertação. Como é que a gente usa a arte e a estética como um instrumento de libertação de um sistema opressor que a gente vive. O caos é ininteligível para nós
se não o analisarmos de todos os meios de que dispomos, não apenas com teorias e palavras. O pensamento sensível e necessário é insubstituível, tanto para entendermos as guerras mundiais, como o sorriso de uma criança. Há que se tomar partido. Junte-se aos que lutam contra todas as formas de opressão em todo o mundo. Esse trecho também conta todo o diálogo, então não estranhe o Teatro do Oprimido, sobre a pedagogia do oprimido, sobre essas obras, né, da gente conseguir ver o Marx aqui, da gente conseguir ver Hegel, da gente conseguir ver todo o repertório da literatura comunista envolvendo essa construção do Teatro do Oprimido. Mas o Boal não constrói o Teatro do Oprimido na teoria, na teoria ele constrói o Teatro do Oprimido na prática, é no exílio, né, que o Boal constrói o seu arsenal. É nos interiores do Brasil, nos países da América Latina e é na Europa onde o Boal constrói esse arsenal. Né? Então tem essa prática. E esse proletariado de todo mundo, univos, né, que é uma grande memória aos escritos comunistas também, por isso esse apego político. E o que sustenta todo o aparato do Teatro do Oprimido é essa grande reflexão que ele também traz, que moral é o que é e ética é o que se deseja que seja. Então é nesse terreno fértil de pensar a perspectiva ética da vida, da sociedade, da política, que ele vai construindo o seu aparato. O pensamento sensível penetra unicidades ao sentir, degustar, cheirar, ver e ouvir. Enquanto o pensamento simbólico inventa conjuntos ao fabricar palavras, mas, mal, amor, sal, açúcar, vinagre, política, esquerda, direita. Unidos, oferecem a mais completa e profunda compreensão do mundo. Separados, um se perde nas abstrações esvoaçantes que o outro não alcança. Um não desce à terra, o outro dela a pouco se eleva. O ser humano inventa a arte como instrumento de conhecimento. Os opressores, percebendo seu imenso poder, dela se apropriam. O que o Boal vai tecendo nesse processo, a gente consegue perceber a crítica que ele vai fazendo ao teatro tradicional, a esse teatro convencional que a gente conhece. Né? No princípio, o teatro era canto de tirâmbico, o povo livre cantando ao ar livre, o carnaval, a festa. Depois, as classes dominantes se apropriaram do teatro e construíram muros divisórios. Primeiro, dividiram o povo, separando atores de espectadores, gente que faz e gente que observa. Terminou-se a festa. Segundo, entre os atores, separou os protagonistas das massas. Começou o doutrinamento coercitivo. O povo oprimido se liberta e outra vez conquista o teatro. É necessário derrubar muros. Primeiro, o espectador volta a representar, a atuar. O teatro invisível, o teatro fórum, o teatro imagem, etc. Segundo, é necessário eliminar a propriedade privada dos personagens pelos atores individuais. Sistema Coringa. Com esses dois ensaios, procuro fechar o ciclo deste livro. Neles se mostram alguns dos caminhos pelo quais o povo resume sua função protagônica no teatro e na sociedade. Esse trecho também é um grande emblema na obra do Boal, que ele faz um grande estudo, um estudo que está nessa documentação sobre esse teatro convencional. Né? Então, ele percebe, ele entende a teoria do teatro do oprimido e a prática do teatro do oprimido, ele entende esse teatro que a gente produz no teatro calcado numa perspectiva burguesa. Porque quando havia liberdade do povo, ele entende primeiro que o teatro é uma linguagem intrínseca ao humano. Nós fazemos teatro porque nós somos atores, nós fazemos teatros por nossa natureza.
Nós não somos artistas porque os artistas requerem um mergulho, um estudo, um processo que o faz esse indivíduo se tornar um artista. Mas nós produzimos teatro como linguagem, como corpo, como experiência no mundo. Quando esse pensamento autoritário percebe que o teatro ele era uma arma social, porque ele personificava os problemas, a burguesia faz o que a gente hoje concebe como teatro, né? Ele separa o palco do chão, por isso que a gente cria os nossos tablados, por isso que a gente tem os palcos acima do espectador. Então, ele separa o povo do palco. Então, você cria os artistas e os espectadores. E você também, ao mesmo tempo, nessa separação de protagonista, o ator ele acaba tendo o papel de construir empatia com o espectador. O espectador ele até sente aquelas informações na sua vida real, mas não é o seu próprio corpo. Então, o teatro burguês que a gente entende, ele divide o palco da plateia, constrói uma propriedade privada dos personagens pelos atores, né? Então, os personagens representam a dor do outro, mas o outro do qual essa dor é representada não se representa, ele apenas cria uma relação de empatia. E o Boal percebe que o arsenal do teatro do oprimido ele é o rompimento dessa perspectiva e ele constrói o sistema coringa, que a gente vai falar um pouco sobre ele, mas ele também devolve para o indivíduo que está lá como espectador para que ele possa atuar sobre a sua própria questão em relação com o mundo. Ele se torna um espectador. E aí a gente devolve para a humanidade a possibilidade de saber que, ao atuar o teatro, eu elaboro a minha própria vida. Bom, e outra obra também que acho que a gente percebe que é muito importante nesses estudos do teatro do oprimido, e que é o teatro do oprimido e outras poéticas políticas, né? Nessa obra, o Augusto Boal ele constrói o arsenal e traz para a gente a árvore do teatro do oprimido, que a gente conhece como árvore do desejo. Ele faz uma larga discussão sobre oprimidos e opressores, né? Como é que essa estética desse teatro do oprimido, como é que essas poéticas políticas, né, do qual ele entende o teatro do oprimido, entende o papel do oprimido e do opressor e o que são essas figuras na Constituição Social. Ele vai para a psicanálise, né? Ele vai para muitos lugares, acho que é vasto o caminho que ele percorre. Ele faz esse estudo sobre Maquiavel e a poética de Virto, né? Então, ele vai para os estudos das políticas e da teoria política clássica, né? Depois ele visita Hegel e Brecht, fazendo uma conversa sobre personagem sujeito ou personagem objeto, né? Ou seja, o artista ele constrói um personagem e ele usa como objeto um problema, um desejo, um conflito que ele coloca ali em palco. E o Boal faz uma perspectiva que se aproxima muito de Brecht, não é à toa que Boal é conhecido como Brecht do século XXI, né? Do século XX, por essa outras camadas que ele dá para o teatro, que é de pensar esse personagem sujeito. Ele trabalha muito com o conceito do épico e também da poética do oprimido. Então, agora vamos falar um pouco sobre essa experiência dele no teatro de Arena, né? No Arena, nós nos limitávamos a mostrar a vida pobre, como éramos capazes de entendê-la. Em cena, nos vestíamos de operários e camponeses. Os figurinos eram autênticos, mas não o corpo que os habitava. Nosso público era a classe média. Operários e camponeses eram nossos personagens. Avanço. Mas não espectadores. Fazíamos teatro de uma perspectiva que acreditávamos popular, mas não representávamos para o povo. Foi quando o camponês Virgílio, chorando e entusiasmado com nossa mensagem, me pediu que, com o elenco e os fuzis, fôssemos com seus companheiros lutar contra os jagunços de um coronel, invasor de terras. Quando respondemos que os fuzis eram falsos, cenográficos, não davam tiros, e só nós, artistas, éramos verdadeiros, Virgílio não hesitou e disse que, se éramos de fato verdadeiros, não nos preocupássemos. Eles tinham fuzis para todos. Fôssemos apenas lutar ao seu lado. Quando lhe dissemos que éramos verdadeiros artistas e não verdadeiros camponeses, Virgílio ponderou que, quando nós, verdadeiros artistas, falávamos em dar o nosso sangue,
Na verdade, estávamos falando do sangue deles, camponeses, não do nosso, artistas, já que voltaríamos confortáveis para as nossas casas. Essa narrativa, e entre muitas outras que o Boal consegue nos dizer, vai deslocando mais uma vez ele neste lugar da representação. Tudo bem? Acho que está todo mundo... no lugar da representação desse artista, né? O quanto a gente se vestir com esse problema que chama social de construção desse personagem a partir daquilo que eu domino. E vejam bem, o Boal em momento nenhum destrói o papel do artista, né? É importante desejo é um pouco esse desenho, e acho que ele é muito discutido ainda hoje sobre repensar na contemporaneidade esses elementos, né? Deixa eu só subir aqui, que às vezes me atrapalha. Bom, né, esse desenho que vem da ética, da filosofia, da história, da política, da economia, da solidariedade, da multiplicação, da imagem, do som, da palavra, do tronco com jogos do teatro do oprimido, que são o arsenal das experiências para se acessar a complexidade da palavra, para se acessar a complexidade do som e da imagem, e aí ele constrói, e aí esse tronco vai fazendo crescer os métodos de trabalho com o teatro do oprimido, né? Que é o teatro do jornal, que são as ações diretas, que é o teatro legislativo, que é o teatro invisível, que é o arco-íris do desejo. Então, ele cria o teatro-imagem como uma metodologia de pensar o teatro do oprimido, que dispensa o uso da palavra e usa o corpo, né? Então, a palavra ela não é um critério para pensar o teatro do oprimido, é o seu corpo que se transforma em palavra, que se transforma em ação, em comunicação e em elaboração. Tem o teatro-jornal, que são técnicas de transformação de textos jornalísticos em cenas teatrais. Aí vocês podem perceber o Caleidos dialoga com essas experiências, né? Por isso não é à toa que a gente está falando sobre isso nesse espaço, por conta do quanto a companhia acessa esse repertório, promove experiências estéticas e artísticas que produzem a imagem, que produzem, né, o teatro a partir da referência jornalística. Ele também traz aí nesse arcabouço o Arco-Íris do Desejo, que eu acho que é um dos livros que eu acho mais difíceis, pelo menos para mim mesmo, da literatura, porque ele flerta com a psicanálise, né? E isso parte de uma experiência que ele teve na Europa, quando ele chegou em um país, né? A gente está falando de Europa, onde as coisas pareciam tudo certo, tudo bem, não haviam opressões, as pessoas não conseguiam narrar uma opressão policial, não conseguiam fazer uma narrativa de uma opressão efetiva do Estado, como a gente tem aqui uma lista gigantesca para poder pensar sobre. Mas ele descobre, ele chama o Arco-Íris do Desejo de um tira na cabeça, né? Um tira de tiro mesmo na cabeça, que é pensar do que está na nossa subjetividade que nos oprime e que é construído por um problema social. Então, ele flerta com essa psicanálise, e o arsenal também de jogos permitem que isso aconteça, e o Teatro Fórum, que acho que é o mais falado, é o mais usado, é o que as pessoas mais talvez possam conhecer, que é o uso de todos os recursos dessas formas teatrais de pensar o teatro do oprimido, e tem como acrescenta essencialmente esse termo dos spectatores, né? Que é quando o ator se transforma em protagonista, que é quando eu, não ator, me transformo em spectator, porque aquilo que eu vou representar com o meu corpo diz respeito à opressão que eu vivo ou ao grupo em que eu estou inserido, em que eu estou trabalhando. Então, acho que a Árvore do Desejo é um símbolo importante, né, de entender e também de acompanhar o processo da trajetória de discussões sobre isso. Outro livro que me chama bastante atenção é o Teatro Legislativo. Eu acho que isso vem um pouco em direção aí aos meus estudos, os meus interesses com as políticas públicas educacionais. Esse relato de experiência, é muito mais um relato de experiência,
é um momento muito histórico, né? O Teatro do Oprimído foi um momento muito histórico na jornada do teatro brasileiro, mas também na política brasileira, quando, em 2005, o Augusto Boal, junto com um grupo de pessoas, são eleitos a vereadores no Rio de Janeiro, né? Então, eles, pela primeira vez na história do teatro e na história da política, uma companhia teatral inteira entra para o poder legislativo. Como se deu o milagre? A coincidência como categoria do acaso, o desejo e a meta, ir além, né? Então, é divertida a narrativa que ele faz sobre esse processo de legalização, de entrada, né? de campanha eleitoral, em um país democrático, né? Com a tentativa de democratização, aos exílios todos, né? O Boal foi o único artista que conseguiu voltar para o Brasil com um atributo legal, né? O governo brasileiro assinou o retorno dele do segundo exílio, nenhum outro conseguiu, esperaram acabar o sistema para poder voltar, mas o Boal ele volta antes, causa de novo, evidentemente, né? Uma coisa que falam é que ele achava que não ia ser preso e ele foi durante 2 meses preso e torturado também, teve uma série de experiências em relação a isso. Para pensar a política pública, e a gente não está falando de pouca coisa nesse momento, né? Acho que é muito interessante entender que todo esse pensamento sensível, a estética do oprimido, o teatro do oprimido, ao se tornar né, como o Boal sempre propôs, que a estética do oprimido servisse para pensar política, para pensar política social, para pensar política pública, eles entram como na vereança do Rio de Janeiro, constrói essa estrutura de pensar o teatro legislativo, de como que iam acontecer, né, o gabinete, como o gabinete ia estar associado, a quem que ele ia estar associado, quais seriam as comissões, o CTO, acho que no Rio de Janeiro, acho que é outro lugar importantíssimo e fundamental para apoiar, para sustentar, para ajudar na resistência. A gente pode falar sobre isso mais para frente, mas eles constroem essa arquitetura de pensar como é que a gente faz a gestão de uma política, de leis, de decretos, né, que é o papel ali, era o papel deles de pensar a estrutura legal e conseguir alcançar leis e decretos que fossem de interesse do Rio de Janeiro. Então, eles constroem essas estruturas e conseguem fazer e distribuem ao longo da cidade 33 grupos de teatro do oprimido. Eles fomentam a construção então eles têm um grupo de estudantes secundaristas na Ilha do Governador, um grupo de profissionais da saúde em Jacarepaguá, um grupo de trabalhadores em Rio das Pedras, militantes do PT, adolescentes da Rocinha, crianças do Chapéu Mangueira, adolescentes da Candelária, movimento do bairro Caxias, animadores culturais, integrantes da comunidade do Vidigal, professores ligados ao sindicato, grupo de mulheres do Morro da Saudade, integrantes da comunidade do Caju, grupo de proteção animal, enfim, esses 33 grupos espalhados e muito mapeados e acompanhados pela equipe que entrou junto com Augusto Boal para fazer esse trabalho de imersão, de pensar essa política pública. Bom, deu certo? Sim, deu certo. Se eu for ler para vocês aqui, eles conseguiram baixar uma série de decretos e leis, né? Então eles produziam a partir dos jogos do teatro do oprimido com esses grupos as leis e os decretos que pudessem servir de proteção a essas comunidades, que fosse ao interesse. Então não foi uma reunião para definir quais seriam, foi efetivamente o teatro do oprimido como ferramenta para pensar esses projetos de lei e ementa. Uma delas se tornou uma das principais, se tornou uma lei nacional, né? Que é a Lei de Proteção a Vítimas de Perseguição Política, né, essas vítimas precisam ter identidade guardada porque fizeram algum tipo de denúncia, mas eles fazem a lei orgânica, deixa eu ver aqui algumas. Bom, por exemplo, essa dá o nome do Timor Livre a uma unidade da rede de ensino público municipal. A emenda constitucional de orçamento, que pensa nos recursos destinados à execução de obras necessárias à adaptação de acesso às estações para as pessoas portadoras de deficiência física, com verba destinada com o investimento do metrô do Rio de Janeiro de 1.200.000. Projeto de emenda que acrescenta o parágrafo na lei orgânica no município, proteção às vítimas testemunhas de crimes,
essa se torna uma lei nacional, uma das primeiras, inclusive, no mundo, criada dentro desses compostos, desses grupos, né? Então, aqui também evidencia o quanto o Boal percebe que a construção do teatro do oprimido ele se dá por grupos de interesses, ele se dá pela relação coletiva a partir dos jogos e das experiências teatrais para a busca de soluções. No teatro legislativo, as soluções era conseguir construir leis e decretos que garantissem o direito dessas pessoas. Bom, acho que aqui é importante a gente falar sobre o sistema Coringa, né, que eu pensei que ele é um elemento muito fundamental, né, no Arena contra Zumbi, eles viram nascer o sistema Coringa, que é um rodízio de personagens inspirado na figura do Kurogo, do teatro kabuki japonês, e na famosa Carta do Baralho. Essa Carta do Baralho também faz uma referência aos bobos da corte, né, quando a gente ouve Coringa, os bobos da corte, que tinham efetivamente um papel de se conectar ao povo na rua, de voltar aos castelos, de representar as mazelas da sociedade, tirando uma com a cara do rei e do castelo, colocava ali de uma forma cômica a crítica social ao rei. Então ele exercia essa mediação, essa ponte entre a rua, os problemas da rua com os castelos. Então ele também nasce um pouco nessa esfera de pensar o papel desse Coringa, que é aquele que ele não assume uma centralidade, mas ele tem uma responsabilidade na mediação desses processos, né? Então, quem é o Coringa? O Coringa, ele é esse mediador, ele deve evitar todo tipo de manipulação, ele não decide nada por conta própria, ele reenvia constantemente as dúvidas à plateia, ele precisa estar atento a todas as soluções mágicas e ele tem uma atitude física importante, né? Ele é esse mediador neutro, existe neutralidade, ele é esse questionador, ele que lança perguntas, mas ele responde, ele pode responder. Então ele é um professor, ele é um mediador desse processo, né? O sistema Coringa é que constrói o Teatro Fórum, é que constrói as intervenções do teatro do oprimido. E eu acho que era um pouco nesse... Por que eu trouxe essas estruturas todas, né? Alguns trechos, acho que algumas pessoas já conhecem, era um pouco para, antes da gente ir para o nosso próximo passo do percurso, ter um apanhado geral, um aterro para a gente colocar, para entender de que teatro do oprimido, né? Tem Augusto Boal, a gente conhece muito pouco Augusto Boal, né? O Brasil conhece muito pouco a obra do Boal, a gente manipula muito pouco. O Centro do Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro sofre muito para conseguir sobreviver, e foi desse lugar que tudo isso foi possível ser escrito, foi possível ser elaborado, vivenciado, constituído grupos. A gente tem uma experiência aqui também em São Paulo, na Grande ABC, quando o grupo do Teatro do Oprimido vem para o ABC em São Paulo e também consegue organizar a rede das políticas públicas da cidade, do ABC, a partir das experiências do Teatro do Oprimido. Então, tem muitos estudos que falam sobre isso. E que é uma experiência fantástica também para ser conhecida. E aí, por outro lado, o Teatro do Oprimido ele acaba criando vários tipos de ações, né? Tem aquele que vai estudar o Teatro do Oprimido, tem aquele que vai construir uma ponte entre a pedagogia e o teatro do oprimido, entre o jornal e o teatro do oprimido, entre a filosofia e o teatro do oprimido. Eu tenho os que vão praticar o teatro do oprimido, tem os que vão fazer grupos de teatro do oprimido, né? Ele toma uma ramificação de possibilidades que não descarta toda a atenção e o cuidado que a gente precisa ter para pensar como faz teatro do oprimido, né? Que se faz na experiência, se faz no conflito e busca a solução dos problemas. E, por fim, a certa altura, Boal se pergunta com dúvida hamletiana: será que sou dramaturgo, diretor, professor, escritor, teórico? Né? Ele conseguiu ser, a obra e a produção do Teatro do Oprimido até hoje tem conseguido ser um aparato fundamental para tantas frentes de atuação social, para tantas frentes dos direitos humanos, para tantas frentes da tomada de poder da gente em relação a poder nos interpretar. E aí eu queria ficar com duas coisinhas. Essa aqui também é um clássico, né?
tomemos cuidados com os termos que podem ser usados na música, mas quando o Boal estava exilado, a comunicação que o Boal sempre teve com o mundo e com todos foram por cartas. Então é muito bonito também revisitar essas cartas, e uma delas se tornou essa inspiração. Mais rápido que isso não dá para ficar. 1, 2, 3, 4. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, time do samba, do show e rock and roll. Um dia chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta. Muita motreta para levar a situação que a gente vai fazer uma visita. Mais rápido que isso? Pode não. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito para fazer você explicar a parte de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show e rock and roll. Um dia chove, no outro dia bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta. Muita careta para engolir a transação, que a gente está engolindo cada sábado do caminho, que a gente vai se amando e também sem carinho, ninguém segura esse rojão. Meus amigos, escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar e remeter notícias frescas deste disco. Aqui na terra tá jogando futebol, tem muito samba, muito show e rock and roll. Um dia chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é dizer, pois aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo para a família, as crianças, deve se aproveitar também, mas valendo mensagens a todo o pessoal. Adeus. Agora!
Foi. Eu prefiro fazer teatro, gente, confesso. Wesley, muito obrigada. A gente vai abrir agora uma conversa, a gente tem alguns minutos ainda, né, Wesley? Mas acho que eu vou começar com uma pergunta que talvez seja uma dúvida de muitos aqui, também não só minha. Mas qual a relação do teatro do oprimido com a pedagogia do oprimido? Do Paulo Freire. A discussão, assim, não tem nenhum diálogo direto efetivo, né? Assim, de pensar a partir disso, não é tão... Acho que é muito de uma época, né, que se pensou a opressão e tudo isso era muito latente e que se pensa a opressão até hoje, esse processo até hoje. Acho que o oprimido é o que liga essas obras, né? O pensar na opressão, na educação, na política, na arte, a partir da perspectiva da opressão, é o que liga essas obras. Outra pergunta muito comum é a relação do teatro do oprimido com o psicodrama, né? Então também são diferentes, nascem de formas diferentes, têm partes diferentes, eles são semelhantes em algumas estéticas, mas são campos diferentes de atuação, né? Quando o teatro oprimido vai para o psicodrama, ele vai para o arco-íris do desejo, que é esse, né, nesse flerte, né? Mas não, esteticamente a produção não se conversa. A ideia é que vocês possam... Bom, acho que tem gente aqui do Teatro Oprimido, eu sei que a Andréia também, não sei, eu lembro que ela falou, se quiser, né, nos contemplar com a sua experiência, quem teve essas experiências, poder dizer, quem tem dúvidas, se a gente conseguir responder, né, porque não é simples pensar sobre ter essas informações, que é a vida que vai dando essas respostas também. Oi, tudo bem, Fernando? Tudo bem, como vai? Aproveitando essa pergunta anterior, eu queria saber se o Boal ele teve alguma influência direta ou indireta do Brecht, se ele reconhece isso, como é que foi essa influência, né? Foi só na questão do pensamento, do teatro ao serviço do pensamento crítico, político, ou se tem também uma influência na estética mesmo, né? Quando nos Estados Unidos o Brecht o professor que ele estudou era um grande especialista em Brecht, então é evidente que a obra do Boal é muito calcada na perspectiva brechtiana mesmo. E ele traz muito o Brecht no trabalho e na obra teórica que ele produz, mas também ele aponta os momentos em que ele rompe com o Brecht, que é essa hora onde ele traz o espectador para dentro desse cenário. Né, quando ele traz o espectador para dentro desse cenário que você constrói esse personagem de mim mesmo, esse personagem do eu, que o Brecht não traz isso para o seu bojo. Mas a influência é essa, assim, né? Pelo que eu tenho acompanhado aí de conversas sobre. E o que é legal também é que anterior ao Brecht ele vai para Aristóteles, ele vai para Platão, ele vai pensar nesse teatro grego, nesse teatro épico. E aí quando ele chega no Brasil em 1960, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está fazendo Romeu e Julieta, a gente está fazendo Shakespeare, a gente está falando de um problema que de fora, e ele fala que é isso, né? Que lugar é esse desse país? Então ele incentiva o público da arte brasileira a pensar no Brasil, a pensar efetivamente no Brasil. E aí outros movimentos surgem nesse processo também, né? Mas na linguagem do teatro, acho que é isso que o marco que ele faz é nessa linguagem teatral. Ô Wesley. E aí, meninos? E aí? Companheiro. Que maravilha essa tua fala, maravilha. Eu fiquei curioso de saber... Os enrolados, aí, os repetitivos, algo desse... Está se encontrando, já está assim, já está agendado, né? Olha, eu fiquei curioso de saber essa relação do teatro do oprimido com a relação com Pernambuco, que você colocou aí, por morar aqui, e também de saber qual é essa relação de uma certa forma tão distante, aqui também ser tão forte.
Ó, ele tem um centro, tiveram um centro de teatro do oprimido em Pernambuco. Acho que Pernambuco também ele tem uma força muito forte nesse processo quando a gente falar lá de Jaboatão dos Guararapes, né? O Jaboatão dos Guararapes tem essa força, essa história política no estado de Pernambuco, né? Muitas ações revolucionárias, né? Tem a fatídica, foram eles que expulsaram os espanhóis do Brasil, os espanhóis não, Holandeses. os holandeses, foram eles que expulsaram os holandeses. Tem uma trajetória política muito forte. Boal, seguindo esses interiores do Brasil, chega até Pernambuco com os grupos políticos e até com a luta armada ali que se instaurava e com o movimento do MST também. Inclusive, pela força que tinha o Teatro do Oprimido em Pernambuco, ele foi o primeiro a ser destruído, assim, o primeiro a ser fechado as portas no período ditatorial. Eu vou procurar exatamente no texto, que eu até reli ontem, mas não cravei assim, e mando. No sábado a gente retoma, podemos retomar essa fala. Mas tem, né, acho que a coisa do Pernambuco, o brincante, né, todos os brincares que estão ali falando dos seus territórios, das suas comunidades, esse corpo que faz, desse corpo que produz arte, acho que também é algo que deva ter chamado a atenção do Boal nesse processo, né? Wesley, a gente, na verdade, é daqui de Jabotão. A CETS é sediada em Jabotão dos Guararapes. Ah, legal. Conheço. Trabalhei um tempo em Foi que você falou, Jabotão. a verdade. Jabatão. Wesley. Wesley. Passa a vez. Quem Vai lá, vai? André, quer falar? Ana? Oi, Wesley. É só uma... Quem vai? Vou. Vai lá, vai lá. Não, então é uma pergunta rápida. Ixi, caiu. Representação. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Você tô te ouvindo. falou Pode falar. que não representa, né? Que não essa relação da representação do corpo na cena. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso na obra do Boal, né? Nessa pesquisa dele, na relação com o real, com o que realmente é vivido, e essa questão da representação ou não. Se você pudesse só falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Deixa eu ver se eu entendi, mas a estética do oprimido, ele ajuda a gente que não é ator, né, que não está nesse lugar do artista, de pensar o corpo do artista, as técnicas que produzem o trabalho do artista. A gente não tem isso como um arsenal profissional do trabalho, mas, ao mesmo tempo, enquanto humanos, o teatro é uma linguagem nossa, né? O corpo é uma linguagem nossa, não é à toa que ele visita a infância para falar sobre essas primeiras experiências. Então, quando ele vai pensar no teatro do oprimido, ele traz ele rompe com essa, você pode ser ator, você não vai ser ator, e aí ele convida a gente a ser ator, a experimentar o corpo, a experimentar o teatro e se perceber que com essa linguagem você consegue produzir aquilo que você quer. Então você não precisa do artista para representar, você representa e o artista te apoia nessa representação, né? Respondeu? Vamos ver. Quem mais? Andréia ia falar? Isso. Wesley, uma satisfação estar aqui com vários que estão aqui na sala que eu conheço. Estou conseguindo ouvir? Minha conexão está meio ruim. Wesley, assim, eu sou uma curiosa do teatro do oprimido, não sou uma estudiosa, né? Eu tive assim, o seu percurso me fez relembrar, assim, que meu contato com Augusto Boal foi no movimento estudantil, lá no início, né, dos anos 90, e eu também tive um contato a partir da comunidade eclesial de base com umas primas, né, que eram da Igreja Católica, enfim, né? Então foi esse contato, assim. E agora, então vou falar de uma experiência de agora, a gente está com uma... E aí a Michele, que também está aqui com a gente... Ela posso falar? Agora tem que esperar para falar? Oi, Fernanda.
A Andréia está concluindo e aí você já fala, pode Mas eu ser? não posso falar, é porque Isso, é um isso. pouco urgente. Ok. Acho que a Andréia... Dá para esperar só a Andréia terminar a frase dela? A Fernanda disse que era urgente, eu posso continuar depois. Fernanda, você está aí? Fernanda? Acho, Andréia, então continua um pouquinho, Andréia, logo lá. Tá. Eu achei que... Caiu, eu acho. Pode ser. Não, então, a gente está com uma disciplina, né, agora, aqui na universidade, que é um corpo artes da cena e educação emancipatória, a gente está trabalhando aí com o Boal também. E aí, só do que a Isabel perguntou, né, da questão da relação do teatro do oprimido com a pedagogia do oprimido, tem uma dissertação, né, da UFSCar, que a Michelle Adriani, ela vai fazer uma investigação das aproximações, né? E aí ela tem uma foto, que eu acho que é uma foto histórica, do Boal e do Paulo Freire na peça Hamlet e o Padeiro, né? Enfim, então, e aí ela vai tentando, né? Ela faz na dissertação dela essas aproximações de contexto, de perspectiva, né? E tem um documentário do Paulo Freire, que aí o Boal, em 2008, faz também, né, uma narrativa falando, né, da inspiração mesmo, né, da perspectiva da pedagogia, né, do oprimido, na experimentação e, na verdade, nessa intitulação mesmo do teatro do oprimido, né? E aí ele vai falar da educação bancária e dessa perspectiva e da relação com, enfim, né, com os jogos teatrais, né, com a árvore do teatro do oprimido. Eu posso deixar aqui, né, no chat a dica também aí para quem tiver mais interesse, mas eu acho que dá para a gente casar em uma perspectiva bem interessante também. Mas aí a gente comenta mais depois. Perfeito. Eu acho que o teatro do oprimido tem isso mesmo, assim, ao ler você é uma delícia, de fato, é muito convidativo ler qualquer livro atual, né? E ele é muito pedagógico, eu sempre falo, eu como professor, a minha fonte de inspiração, de formação, ela é o Boal, muitas vezes, e não é Vygotsky. Eu vou a Vygotsky, me falam para ir lá, mas é o Boal que me orienta como educador, porque ele também abre essa possibilidade de você pensar a arte, você pensar o teatro, você pensar o artista, ele dedica muito da obra dele para pensar o papel do artista também, né? E o papel do espectador, e o papel do palco, e o papel da política, mas o objeto é a política, né? O objeto é solucionar o problema da política. Então, tende a dizer que o teatro do oprimido está para a política e não está para a arte, né? Ele está a serviço do pensamento político e não do pensamento artístico. Entretanto, usa o pensamento estético para produzir política. Ele vai fazer Wesley, dentro dessa que você está falando, que me encantou, que eu não conhecia, o teatro legislativo, já que você está falando de política, né? Eu fiquei, e me lembrou, assim, tem um espaço temporal aí, eu sei, mas me lembrou muito os círculos de cultura, né? Já que o tema aí é aproximação com Paulo Freire, né, Andréia? Digo com outros propósitos, enfim, mas essa reunião local de pessoas para discutir problemáticas e gestar soluções e, enfim, essa volta para o local, né? Para a localidade, para a gente poder estar. Agora, saber que isso depois se transformava em ações dentro do legislativo, né? É impressionante, né? Ele produziu uma gestão, né? Produziu uma gestão lá e depois veio para cá e produziu uma gestão aqui. Oi? Então, gente, eu acho que eu não quero. Bom, estamos cansados, né? Estou muito preocupado com o tempo. Já fazem uns minutos que a gente passou. Não, mas está tão bom, fica aí. Tá bom, né? Sabe, assim, eu tô feliz aqui. Mas eu queria então deixa eu só mostrar o que a gente... Vai lá. Não, eu queria só mais uma vírgula que eu acho que também é uma... Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Fernanda, acho que a Fernanda tentando voltar. Abra mão, Fernanda, pode falar. A gente está te ouvindo.
Vai falando, Fábio, que eu vou ver no chat com ela se está tudo bem, né? Às vezes é... Vai lá. Não, o que eu ia dizer é que tanto o Boal quanto o Paulo Freire, eu vejo uma outra coisa muito próxima dos dois, que é mexer um pouco com esses papéis. São pessoas que viveram ali anos 50 e tal, eles mexem com esse papel, tanto a centralidade dessa coisa do artista, né, essa coisa meio aurática em cima do palanquezinho, e o outro, por outro lado, a questão do professor, que vai estar também nesse lugar. O professor também usava esse tablado que você falou lá no início, ou seja, a cátedra, né? Ou seja, é aquele saltinho alto do professor em sala de aula e do ator ou do artista, de modo geral, né? Os dois vão de alguma maneira colocar essa figura no espaço da relação e no espaço da construção, seja do conhecimento, e no espaço da construção política. Eu acho que é um ponto de conexão importante entre os dois, né? Eu consigo enxergar os dois atuando para desmontar essa chavezinha opressiva, sabe? Tanto que seja na educação, ou seja no teatro, como uma forma de opressão e não de libertação, né? Porque ele verte, em algum momento ele percebe que muito do que a gente faz é mais uma estratégia de opressão do que de libertação. Se você não dá o direito do opressor dizer sobre si, falar sobre si, interpretar com o seu corpo aquilo que lhe atravessa na dor, no sofrimento, no desejo de superação, né? Uma tradução super contemporânea é a história do lugar de fala, né? Que hoje é né? É uma questão para a arte de modo geral, uma tradução muito contemporânea de certos princípios que estão aí, né? Então já estão postos ali, né? A discussão de lugar de fala é inclusive anterior ao que a gente está tentando encarar hoje, né? Assim, tem há mais tempo, assim, né? E o Boal, ele também transita isso, né? Ele entende que o fato dele ser um homem branco, um homem não negro, de família portuguesa, ele se percebe classe média. Então, o exílio do Boal não foi como os outros exílios, né? O retorno do Boal não foi como outros retornos. O acesso do Boal ao ambiente acadêmico, à produção como teatrólogo, veio de um lugar de privilégio nesse lugar de fala, né? Que as pessoas estão usando bastante aí. Mas ele vai construindo essa... Ele tem noção disso, tanto é que ele constrói um arsenal que permite com que os grupos se organizem a partir dos seus lugares, do que lhe oprime. Então, você tem hoje grupos de teatro do oprimido que são mistos, né, que é o mais comum, mas você tem grupos de teatro do oprimido só de homossexuais, de gays, você tem teatro de oprimido só de lésbicas, você tem teatro do oprimido só de mulheres negras, você tem teatro do oprimido mista só de mulheres brancas, então, você vai percebendo que o arsenal vai sendo usado para que esses grupos, pensando no que oprime coletivamente, né, qual que é o nosso problema enquanto grupo, isso exaustivamente, né? A gente está falando de pensar chegar no Teatro Fórum é no mínimo 1 ano de trabalho, com encontros sistemáticos, que vocês conhecem como é a agenda aí, vocês têm os ensaios. Então, ele também prevê a mesma estrutura de pensar teatro, a mesma estrutura de pensar processo para chegar no fórum, mas esse grupo precisa ser exaustivamente questionados, que é o papel do Coringa, né, que é o que vai criar questão sobre... O Coringa não responde, que acho que é diferente do professor, né, tenho essa crise. O professor, ele tem que ter uma resposta, ele pode mediar, ele pode perguntar, mas ele está sempre ali, pronto para responder. O Coringa, ele não tem resposta e ele luta contra ele mesmo para que ele não tome posicionamento em relação àquilo. E como é que você não tem opinião? Né? É um lugar muito difícil de exercício. E o professor, você tem a docência, a cátedra, você tem... Né? Isso é legal pensar. Mas acho que é isso, vai se espalhando. Eu queria... Eu não sei, a Fernanda estava querendo falar, a Fernanda disse que quer falar, tá tudo bem, a gente pode continuar, porque a gente já vai encerrando também. Tá tudo bem. Bom, para a gente conseguir... Vai lá, Isabel, pode falar. Não, eu já ia fechar, mas eu pedi para você fazer um fechamento e a gente já encerra hoje.
Eu só queria, como a gente está falando de um percurso, a ideia é que a gente tem algumas etapas. Então, a gente teria um encontro hoje e um encontro sábado às 10h30 da manhã, que é o que a gente conseguiu pensar na agenda. Entre esse meio termo, eu queria propor uma prática de teatro do oprimido virtual, que acho que dá para ser virtual, que está dentro do arsenal do jogo do teatro do oprimido, que eu queria que amanhã a gente pudesse fazer. Então, assim, até às 16 horas eu vou abrir um Google Forms, e aí a ideia é que vocês, até às 16 horas, respondam essas 3 perguntas. Né? Tá dentro do livro Jogos para Atores e Não Atores, o jogo chama-se Quem Eu Sou, O Que Eu Quero. Então, são 3 perguntas. A primeira é, quem sou eu? O grupo responderá a essa pergunta em apenas uma palavra. Exemplo, um homem, uma mulher, um professor, um pai, um marido, um amigo, um escritor, um artista, um dramaturgo, um professor, um brasileiro, um viajante. Quem sou eu em uma palavra? Por todo esse trajeto do sensível, do simbólico, qual palavra diz quem você é? O que eu quero, então o grupo tem que responder também em uma palavra. A regra é uma palavra, tá, gente? Ser feliz, viajar, ser rico, ganhar as eleições, nadar, fazer as pessoas felizes, interpretar o quê? O que você quer? Né? Qual o seu desejo? E o que impede o seu desejo? A certa altura, acho que eu coloquei uma coisa errada aqui. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Bom, mas é isso. Esquece aqui embaixo. É o que impede o meu desejo. E aí vocês podem aí usar até um parágrafo. Eu vou colocar com o limite de um parágrafo também. Então, primeira pergunta. Quem sou eu? O que eu quero? E o que impede o meu desejo? O Bob descreve esse jogo como um jogo muito difícil dentro do Arsenal. Foi o único jogo escrito que eu encontrei de 200 jogos. Então... Ou seja, não usa a escrita para pensar teatro do oprimido, mas existe texto, tá? Existe roteiro, existe texto, tudo isso existe. Mas nos jogos desse repertório, a pergunta é essas 3 perguntas. A gente manda para o grupo, acho que é assim, né, Isabel? Manda para o grupo de WhatsApp e vocês respondem até às 16 horas a estratégia. Aí no sábado a gente se encontra para falar sobre isso. Tá fechado o microfone. A gente dividiu 2 grupos, né? As pessoas só estavam participando hoje, e tem outro grupo que é o do percurso, então o Wesley vai compartilhar o link do formulário nesse grupo do percurso. Então a gente já vai respondendo, e a gente, quem está inscrito para o percurso, a gente se reencontra no sábado às 10h30. E queria aproveitar para fazer já um convite. A gente vai ter nossa última, a quarta, né, sala de visita, é a última sala no dia 10 de dezembro, com Maurício Virgulino, e vai ser sobre educomunicação e fotografia. Então, já fica esse convite, e logo a gente já vai estar divulgando também, né? Wesley, quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguém? Não, eu estou feliz, assim, obrigado. Obrigado, amigas, amigos que estão aqui, que saudade, né? Nossa, que vontade de estar pertinho, mas obrigado por estarem aqui fortalecendo. A essa altura do campeonato, eu estou querendo falar de teatro oprimido, né? É, no mínimo, engraçado. Foi um encontro maravilhoso, Wesley. Muito obrigada a todos, a todas, gente, pela presença. E a gente se vê no sábado, então, vai se conversando. Muito obrigada, gente. Valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.